falar sobre a doença de Osgood-Schlatter. É uma palavra que vem do alemão, que é o seu não inventor, né? Que doença não se inventa, é a pessoa que estudou, né? Fez os seus primeiros relatos, estudos sobre a condição, essa condição, e aí assim ficou marcado pelo nome. Como já está descrito na imagem, é uma patologia que vai acometer a articulação do joelho, especificamente uma região, né, do joelho, uma região da tíbia. Então, antes de atravessarmos para o próximo slide, vamos aproveitar aqui para a gente recordar um pouco de uma proeminência anatômica. Eu estou circulando aqui a tíbia desse indivíduo, né? Tá vindo aqui, ó. E nessa região aqui tem essa parte mais ressaltada, tá vendo? Isso é a tuberosidade anterior da tíbia, ou somente tuberosidade da tíbia. Essa é a região afetada na patologia. E é uma proeminência, né, como todo mundo tem, possui, na qual se inserem o tendão patelar, ou ligamento patelar, ou o músculo quadríceps, né, se insere ali. E quando ele vem a gerar, essa estrutura vem a inflamar, ter algumas condições assim, de dor, inflamação, isso pode ser caracterizado como a doença de Osgood-Schlatter. Tá? Então, a gente já identificou, é uma doença que vai acontecer aí no joelho, vai acometer a tuberosidade anterior da tíbia. Então, olha só, a definição. É caracterizada, né, a patologia é caracterizada por uma inflamação que ocorre na cartilagem do joelho e no osso da tíbia, devido ao esforço excessivo sobre o tendão patelar, causada por um crescimento muito rápido ou por exercícios físicos extenuantes. Então, aí já está dizendo praticamente o que é a patologia. É uma inflamação que vai dar, quando ele destaca que osso da tíbia, é exatamente ali na tuberosidade anterior, como a gente disse, tá? E já falando, puxando para a sua etiologia, para as suas causas, é causada por um crescimento muito rápido, crescimento não da tuberosidade, crescimento da pessoa. A criança tem um estirão de crescimento muito rápido, ou por exercícios físicos extenuantes, exercícios físicos, né, mais intensos nessa idade, e mais a união das duas coisas. Se a criança tem um crescimento muito rápido, começa a entrar na adolescência, dá aquele estirão de crescimento, né? Aqueles menininhos que até 8, 9, 10 anos você achava que ia ficar pequenininho, de uma hora para outra, pup. E o próprio exercício faz isso, né? Fazer atividade física ajuda no crescimento, e quando se une as duas coisas, é o público-alvo da patologia. A incidência é uma doença ósseo-muscular, perfeito. Extra-articular, ela não está dentro da articulação, a tuberosidade anterior da tíbia já está abaixo da articulação do joelho, certo? Comum em adolescentes, como a gente disse, predominantemente do sexo masculino, na faixa etária entre 10 a 15 anos. Esse predomínio do sexo masculino se dá por dois fatores. Biologicamente falando, o homem tende a ser maior do que a mulher, né? Então esses estirões de crescimento acontecem com maior amplitude de crescimento no homem, e há um tempo atrás também a atividade física era muito mais praticada por homens do que por mulheres, o que hoje em dia já não é assim, né? A gente sabe que está em praticamente, basicamente meio a meio. Mas mesmo as mulheres praticando muita atividade, a parte do estirão de crescimento realmente é uma característica, né, do homem ser mais alto, numa incidência maior, que eu estou dizendo. Óbvio que as mulheres também vão crescer, vão ter mulheres muito altas e vão ter muitas mulheres que sofrem de Osgood-Schlatter, né? Praticante de esporte, aquela menina que já entra no juvenil do vôlei, é alta e já começa a treinar, esportes que precisam de muito salto, porque se tem salto, você vai usar o quadríceps. Na hora da aterrissagem, faz um excêntrico muito bom, né?
ele na hora do arranque, na hora da corrida, na hora do salto. Então, enfim, a patologia tem essa característica, né? Então, no esporte, na corrida, no futebol, no vôlei, no basquete, quando essa criança está entrando na adolescência, está tendo um estirão de crescimento e pratica muita atividade, não precisa nem ser de forma profissional, como eu falei, né? Mas é aquela criança que só fica na rua brincando, né? Hoje em dia, cada vez isso diminuiu, né? Isso vem diminuindo mais, mas aquela cultura de brincar na rua e tudo, mas isso ainda acontece em muitos lugares, aí, muitas cidades, principalmente interior e tudo, do menino ficar na rua, ficar no campo de futebol, ficar lá o dia inteiro, volta da escola e vai para lá, e mãe tem que ficar chamando para poder entrar para casa, para tomar banho, para almoçar, aquela história que todo mundo conhece, né? Então, esse menino muito grande, espichando demais e dar atividade, é uma criança que pode vir a ter essa patologia, certo? Independente do sexo, com predominância um pouquinho maior para o lado dos homens, como a gente disse. Então, aí a gente fecha aí essa incidência da patologia. Em relação às causas, né? É causada pela solicitação excessiva da extensão do joelho em atividades rotineiras na infância. Rotineiras são brincadeiras, como eu disse, campinho, rua e tudo, e na prática de esporte, né? Então, só repetindo aí, fechando o que a gente disse. E quando se faz a solicitação excessiva da articulação do joelho, né, em extensão, a gente está falando mesmo que contrair muito o quadríceps. Porque o quadríceps é que realiza a extensão do joelho, não é isso? O quadríceps termina o seu ventre muscular ali na parte distal, próximo da patela, culmina-se no tendão patelar, o tendão passa por cima da patela e chega ao ligamento patelar que vai até a tuberosidade, né? Essa tuberosidade que a gente disse. Então, o quadríceps se insere na tuberosidade anterior da tíbia. Então, toda vez que se contrai a musculatura do quadríceps, gera-se um estresse na tuberosidade anterior da tíbia, certo? Inclusive, ela vai se formando por conta disso também. Quando a criança já começa a andar, ficar em pé, a tíbia dele ainda vai se moldando, ainda está com muito condrócito, muita cartilagem. Então, o estresse da musculatura vai calcificando, lembram do piezoeletro, né? A contração muscular gera osteogênese, gera formação óssea, e aí muito estresse vai também gerar uma calosidade até maior nesses pacientes. Então, é isso aí, ó, algumas imagens. Então, como eu disse, né, nessa imagem aqui na quarta, lá embaixo, aqui a gente tem um quadríceps bem legal, ó, né, bem definido, a musculatura do quadríceps vem todinha, termina no tendão, o tendão atravessa por cima da patela, que anatomicamente se chama de tendão, porque tendão é aquilo que se une o músculo no osso. Então, o tendão uniu os ventres, né, do quadríceps na patela. E depois, da patela, que é um osso, até a tuberosidade, que é outro osso, aí anatomicamente não se chama tendão, se chama ligamento, né? Porque ligamento une osso no osso. Tendão une músculo no osso. Então, por isso que dá essa diferença. Tem gente que fala tendão patelar, tem gente que fala ligamento patelar, mas qual que é qual? Então, se a gente for levar o pé da letra, na anatomia, o ligamento patelar está da patela até a tuberosidade, que liga osso no osso. O tendão patelar é assim que termina o ventre da musculatura e a inserção dele na patela, que ele fixa, passa pela patela e depois vai até a tuberosidade. Na prática, a gente chama isso tudo de uma coisa só, a gente fala do tendão patelar, ligamento patelar, o quadríceps, e não tem muito essa diferenciação. Aí, como vocês podem reparar na imagem, em todas as imagens, a tuberosidade anterior da tíbia, ó, aqui está um pouco mais proeminente do que o normal. Olha essa. Olha essa, certo? Bem como essa. Isso é uma característica da doença. Essa daqui, ó, deixa eu apagar aqui vocês repararem naquela quarta imagem ali, que eu acabei de riscar, essa tuberosidade está até maior do que a outra. Ele tem provavelmente um osgutus later do lado direito e o esquerdo, se tiver também, ainda está começando, né?
Aqui vem o osso da tíbia, faz esse formato aqui, né? Bonitinho. E no meio dele a tuberosidade. Então, uma característica da doença é ter essa tuberosidade anterior da tíbia mais proeminente. Aí, a gente já começa a perceber que algumas pessoas apresentaram isso e pouco se importou, muitas vezes, ficou sentindo dor e não levou a sério e nem chegou a ser diagnosticado como Hashimoto-Láter, né? Se a gente olha uma pessoa hoje adulta e muitas vezes ele é mais alto, né, grande, e tem lá uma proeminência da tíbia, da tuberosidade anterior da tíbia mais proeminente, inclusive pode até ser mais sensível, essa pessoa provavelmente teve essa patologia na sua adolescência, né? E aí normalmente a pessoa vai e fala, caramba, eu sentia muita dor no joelho, doutor. Quando eu era moleque, ia correndo, eu jogava basquete lá na escola e participei de campeonato da escola, não sei o quê, ou brincando na rua, como a gente disse, eu sentia muita dor no joelho, bem aí. Então ele teve. E achava que era tendinite, eu se procurou médico, às vezes nem foi diagnosticado como Hashimoto-Láter, né? Não é uma patologia que há muito tempo assim tinha muito conhecimento, né? Então ela hoje é muito comum, ficou muito popular, né? Pelo nome e tudo. Qualquer ortopedista, óbvio, vai conhecer, vai saber, mas acontecia muito do aluno, do paciente nem procurar atendimento e estar aí diagnosticado com a doença, mas sem saber, né? Então essa é a característica dela. Sintomas, o que esse paciente vai ter? Muito simples. Dor e edema. Aonde? Na saliência abaixo da patela. Que saliência é essa? A tuberosidade anterior da tíbia, né? Que pode ainda não estar proeminente, porque está no início. E por que ela fica proeminente? Porque o quadríceps está inserido nela, não é? Se essa pessoa faz um uso muito excessivo do quadríceps, trabalha demais lá no esporte, nas brincadeiras e tudo, cada contração do quadríceps, lembram? É um estresse lá na tuberosidade anterior da tíbia. Esse estresse é um estresse mecânico, é uma força que estimula os cristais de hidroxiapatita e esses cristais estimulam a formação de osteoblastos, né? E aí se tem a formação óssea, uma calcificação. Por isso que vai aumentando, por causa da tensão que gera ali no local. E esse paciente acaba perdendo a função do quadríceps. Porque toda vez que ele vai estender o joelho e contrair o quadríceps vai lá e tensiona a tuberosidade e dói. Então, quando ele vai mexer no quadríceps, dói. Ele até pode conseguir andar com um desconforto pequeno, né? E perder função não é ficar ausente, é diminuir a função. Mas correr, botar o quadríceps por rendimento mesmo, vai doer pra caramba. E ele não consegue. Pode ter um edema lá no local, porque é uma inflamação, né? Ela vem acontecendo, vai aumentando aos poucos, não é um negócio que começa da noite para o dia, certo? Então, os sintomas são muito simples, o paciente vai sentir dor naquela região, principalmente quando contrai o quadríceps, né? E perde-se a função, esse quadríceps tende a ficar mais encurtado, né? Tem que se fazer uma liberação, um alongamento dessa musculatura, a gente vai falar lá no tratamento, tá bom? Formas de diagnóstico, como que a gente faz o diagnóstico do Hashimoto-Láter? Primeiro, soberano, como sempre, a anamnese. E a anamnese já, junto com o exame físico aqui, praticamente resolve o problema. O paciente chegou, normalmente pode ser que ainda seja um adolescente, foi acompanhado de um responsável, né? E começa a falar que sente dores na região do joelho. Quando ele fala de joelho, ponto, já pensa num monte de coisa, né? Quando ele entrou, você já viu o biotipo do sujeito. Alto, magro, aquela tíbia daquele tamanho, enorme. E aí você já começa a suspeitar. Dor no joelho. Beleza, vai coletar a anamnese, nome, endereço, telefone, história pregressa, queixa principal. A queixa vai ser, meu joelho dói, eu não consigo correr, dói quando eu salto, vai ser qualquer coisa do tipo, né? E na história, ele vai contar o que ele faz, aí você vai ver que ele é ativo, começa a casar as informações. No exame físico,
você vai lá e começa a palpar o joelho em si. Você começa a dar patela, fossa poplíntea, epicôndilos, vem palpando, vem buscando dor. Quando você palpa na tuberosidade, ele dá o sinal. Ai, doeu. Então, opa, é na tuberosidade mesmo que dói. Aí acabou, você não tem dúvida. Né? É a patologia, ele tem o perfil histórico, né, na história do paciente, ele tem o perfil do biotipo e tem a confirmação na palpação. Né? Pode estar edemaciado, a gente compara com o outro lado, pode ser bilateral, né? Aí a comparação é muito mais apenas clínica, né? Que não dá para comparar um lado com o outro, que os dois estão ruins, mas a gente vai identificar o edema. O edema não é uma obrigação, não é sempre que vai ter, pode estar discreto, mas a dor na palpação, sim, né? A gente repara na inspeção se o paciente apresenta essa proeminência, a gente coloca o joelho de perfil, né? A nossa visão, como vimos naquelas imagens lá, dá para poder perceber se está um pouco a mais do que o normal. Como eu disse, pode ser que ainda não esteja, né? É uma doença de curso prolongado, ela pode ficar durante muito tempo, anos nessa pessoa, se não tratar, incomodando, mexendo com o quadríceps e estressando ali a tuberosidade. Na palpação, a gente vai, né, como eu falei, palpar toda a proeminência e a gente ainda faz uma prova de função do quadríceps, aí é um diagnóstico se confirma. Né? Pede para o paciente contrair o quadríceps sob sua resistência. Coloca-se uma resistência manual lá embaixo, no tornozelo, né? Na parte anterior da tíbia e da fíbula distal, e solicita que ele faça a extensão. Aí, na hora que ele começar a estender a perna, né, ou a coxa, ele sentir dor contra a sua resistência, que ele vai ter que contrair mesmo o quadríceps, a dor lá na tuberosidade, ponto. Acabou. Diagnóstico feito. Certo? É uma doença que se caracteriza no período do crescimento. Se chegar uma pessoa de 20 anos, 25 anos, para falar da dor no joelho, e você senta ela, faz tudo certinho, e é o Osgood-Schlatter. Só que você não pode afirmar que é o Osgood-Schlatter. Por quê? Ele é considerado quando se dá na criança com 20 anos, não é mais um adolescente, não está mais no crescimento, a não ser que a pessoa fale que dói desde então. Tem 5 anos que eu sofro com isso, desde os meus 14, 15 anos até hoje. Aí sim. Agora, se ele fala que nunca sentiu nada, certo? Não, na minha infância eu nunca senti. Aí agora que veio essa dor aí, começou a ter uns 3 meses. E aí, de repente, pode não ser. E provavelmente pode ser que não seja mesmo, né? É uma tendinite, uma entesopatia, que é uma inflamação do tendão onde se insere no osso, né? Mas aí já não entra dentro de todas aquelas características da pessoa ser mais alta, ter cheirão de crescimento, praticar muito esporte. Então, isso não condiz, tá? Entendeu? E a gente vai denominar como uma tendinite, uma inflamação da tíbia, alguma outra coisa aí. O Osgood-Schlatter, ele tem que ser obrigatoriamente estar dentro dessas exigências, né? Tem que ter iniciado lá na época da adolescência, do cheirão de crescimento, que pode ser de 10 a 15 anos e por aí vai. Para confirmar, se você quiser, não se faz necessário, o raio-x vai mostrar essa tuberosidade. O raio-x vai mostrar mais do que isso, vai mostrar até uma calcificação na região da tuberosidade, né, que aí vai garantir de que realmente tem muito estresse naquela região. Então, olha só. Preste atenção nesse raio-x aqui. Ó. Parece, inclusive, que é fratura, não é? Ó. Olha como a tuberosidade da tíbia fica totalmente disforme e com um buraco. Esse buraco aqui é porque ainda está se preenchendo de osso, enfim, tá, ele se deforma. Isso não é fratura. Isso é uma calcificação que o músculo do quadríceps vai fazendo. O quadríceps vem aqui da patela e se insere bem nela aqui. Ó. Aqui vem o quadríceps por cima e faz isso. Ó. Então, quando ele traciona, ele puxa essa tuberosidade para cima. Aqui dá para ver direitinho. Nessa parte mais branca aí, digamos,
o tendão patelar aqui também, ó. Então, esse tendão puxa a tuberosidade para cima, certo? Então, aí a gente consegue perceber direitinho. Opa, realmente ali tem um estresse. Realmente esse osso está sendo calejado ali, né? Calcificado. E aí pronto. E você vê que algumas aqui, ó, super importante a gente falar. Tá vendo essa rachadura que tá tendo aqui, ó? Dentre outras que a gente pode ver aqui na fíbula, olha a fíbula como tá, ó. Vem a parte daqui e aqui faz a cabeça da fíbula, tá totalmente assim, ó, separada, tá desse jeito. Olha aqui também nesse fêmur. Olha como essa linha epifisária aqui da tíbia está toda quebrada, só que isso não é fratura, esses buracos. É porque ainda está em crescimento. É um raio-x de um adolescente, de uma criança. Certo? Então a gente tem que entender um raio-x normal, como é, e um raio-x normal, perdão, um raio-x de um adulto normal e um raio-x de uma criança. Na criança vai estar cheio de falhas ósseas ainda, que ainda está se preenchendo, tem muita cartilagem, enfim. Esse aqui de baixo já não está tanto, não, já é de uma criança ou de uma. Já entrando na fase adulta, de repente, ou de repente já de um adulto, que já está bem mais fechadinho, bem mais formado, você não vê linhas, né? Como a gente vê aqui nos outros, certo? Então, o raio-x te confirma isso. Se você olha o raio-x, né, e viu essas alterações na tuberosidade, casa isso com a história, certo? Com tudo que já passou, pronto, só se confirma, tá? Mas repetindo, um raio-x não é um negócio diferencial, é apenas uma confirmação que na maioria das vezes nem necessário é. Bom, como que a gente trata essa patologia, certo? Primeiro, apesar do cirúrgico estar aí primeiro, o cirúrgico é o último caso, e o último caso mesmo, bem difícil, né, chegar ao tratamento cirúrgico, a gente vai para o tratamento conservador. Fisioterapia, o ortopedista vai indicar lá os anti-inflamatórios e tudo, enfim, né, que fazem parte de um tratamento, claro. Mas, dentro da fisioterapia, a gente tem um objetivo muito simples: desinflamar a tuberosidade. Mas desinflamar a tuberosidade quer dizer que durante um período esse paciente tem que ficar sem mexer esse quadríceps. Que não adianta nada a gente ficar lá trabalhando e ele jogando, estressando e, né, e mantendo, alimentando essa inflamação. Então a gente vai usar dos nossos recursos fisioterapêuticos, né, anti-inflamatórios nessa criança, nesse adolescente, que cada um consegue julgar o que tem de melhor, se é a crioterapia, a criomassagem, o ultrassom, o laser, o que se tem de anti-inflamatórios, né? Porque precisa desinflamar. E juntamente com isso, concomitante, a gente vai também fazer um trabalho no quadríceps. Solicita essa criança dar um tempo, tem que ficar aí umas 2 semaninhas, né, sem esforçar esse quadríceps, pode andar, fazer suas atividades de vida diária normal, mas sem atividade física, vamos parar um pouquinho para poder dar tempo da gente conseguir resolver essa inflamação, né? Então a gente vai usando desses recursos para poder desinflamar, juntamente com o trabalho no quadríceps. O quadríceps a gente precisa fazer uma liberação miofascial muito boa nele, né? A gente faz isso com ferramentas, com a mão também, dá para a gente deslizando em cima da musculatura, né? E tá fazendo essa liberação também com alguns recursos, né? Os raspadores que a gente tem aí, os rolos de liberação miofascial, né? Na qual a gente consegue fazer uma boa liberação, muito alongamento, o paciente em decúbito ventral, pega o calcanhar dele e vai encostar lá no bumbum, tem que encostar no bumbum, se não estiver encostando, né, na região glútea, é porque precisa de alongamento, e a gente vai trabalhar essa musculatura e fortalecer ela, deixar ela mais forte do que já é. Normalmente ela é forte nessa criança, nesse adolescente que está brincando o dia inteiro, mas a gente dá muita ênfase para a resistência, para o fortalecimento excêntrico, a freada, que é esse que puxa mais, né? Então a gente vai trabalhar para esse músculo ficar alongado e forte. Se ele estiver alongado e forte e mais liberado, ele gera menos estresse na tuberosidade.
E é um momento em que depois que a gente desinflama, né, e ele não está sentindo mais dor, sente aquela dor residual no final do treino, já está bem melhor, ela pode voltar se o tratamento terminar, porque ele ainda está em fase de crescimento, está usando muito, então pode ser que dos 10 a 13 anos, sei lá, no momento de estirão mesmo, essa criança pode ter umas 2, 3 vezes de muita dor no joelho, passando em 6 meses, 1 ano de cada uma, né? E trata e depois volta, porque ela vai continuar. Então a gente tem que tratar porque é péssimo ficar lá com o joelho doendo quando se mexe o quadríceps. Então a gente vai fazer o tratamento sim, né? E também para evitar que essa tuberosidade tome uma forma que possa prejudicar a função. Isso pode acontecer também, do jeito que ela for sendo formada ali, calcificada, né? E em último caso, a fisioterapia não está conseguindo evoluir absolutamente nada, né, já há alguns meses. A cirurgia vai lá e faz uma tomia, trabalha em cima da tuberosidade, né, para poder ajudar. Repito, é o último do último, né, dos casos para fazer a cirurgia, certo? Uma patologia que ela tem essa característica de ser muito comum e nas incidências ela é mascarada, porque só vai para a estatística o que tiver o carimbo diagnosticado como os Guttschlatter. Mas muitos, inclusive, de repente, entre vocês aí, já começam a pensar, ah, caramba, eu tinha isso. Isso é muito comum.